Muito bem-vindas. Esse é o nosso canal do YouTube, você está aqui no meu escritório. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre liberdade de consciência, um tema muito importante, um tema extremamente contemporâneo, um tema discutido nas rodas, nas academias hoje, um tema que provavelmente será um tema também futuro de muitas discussões em todos os campos, desde religião, política, espiritualidade, sociologia, antropologia. Bem, quando falamos sobre liberdade de consciência, a primeira ferramenta que nós precisamos usar, sem dúvida alguma, é a história, partindo aí da reflexão sobre as grandes revoluções humanitárias. Sem dúvida, a grande revolução humanitária a que podemos nos referir chama-se cristianismo. O cristianismo é a grande revolução social, a grande revolução humanitária. O cristianismo trouxe de volta a humanidade, a humanização para o ser humano. Mas no segundo momento, uma grande reforma, uma grande revolução que deu luz a outras revoluções importantíssimas na história humana, é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, em 1517, outubro de 1517, basicamente, é a data que a gente convenciona comemorar a Reforma Protestante. Óbvio que a Reforma já acontecia anteriormente a essa data, já vinha acontecendo em outros lugares, em diversos momentos, com outros reformadores anteriores a Martinho Lutero, mas nós entendemos, nós aceitamos esta data de outubro de 1517 como uma data emblemática aí do início da Reforma, porque é o momento em que Lutero coloca ali, prega as suas teses, as suas 95 teses, na capela de Wittenberg, na porta da capela de Wittenberg, anexa ali as suas teses. Essas teses são produto das reflexões teológicas de Lutero. Uma vez que Lutero estava terminando o seu doutorado em Roma, o seu doutorado em teologia, ele tem acesso às escrituras e ali ele a partir da leitura das escrituras, ele constrói as suas teses, as suas ideias. E aí então, a partir dessas teses, desse trabalho final de curso que ele produz, ele faz um resumo das suas ideias e expõe ali naquela capela. Esse é um evento importantíssimo. Mas um segundo evento, que quando falamos sobre liberdade de consciência nós precisamos nos reportar a ele, é 1521, na chamada Dieta de Worms, quando Lutero vai finalmente conversar com a igreja, debater em nível teológico com a igreja. Essa era a grande intenção de Lutero, a ambição de Lutero, era discutir teologicamente, era discutir os pontos da teologia da Igreja Católica e tentar reconstruir os pontos teológicos da igreja. E finalmente, em 1521, ele vai para discutir isso ali no Sagrado Magistério da igreja, discutir com os teólogos da igreja. Quando se assenta ali naquela cadeira, Lutero se diz muito honrado de sentar-se ali onde sentou Galileu Galilei, Giordano Bruno e outros reformadores da igreja católica, outras pessoas que foram contra as ideias católicas. Naquele momento, Lutero, preparado então para debater ideias, foi confrontado com uma única pergunta. A pergunta era: Lutero, você nega suas teses? Você nega suas ideias? Você abre mão das suas teses? Lutero então responde: abro mão se eu for absolutamente, se vocês conseguirem me convencer, tanto pela razão quanto pela escritura, porque eu não posso deixar a minha consciência. O que Lutero diz é devastador, é extremamente importante. Ele coloca a sua consciência acima da verdade da igreja. Ele coloca a sua consciência acima da verdade do próprio Estado. Quando ele diz: eu mudo de opinião, eu nego as minhas teses, se eu for convencido pela razão e pela escritura, porque não posso negar a minha consciência, Lutero está colocando a sua consciência acima da verdade da igreja e acima da verdade do próprio Estado, uma vez que estamos falando de uma estrutura hegemônica, em que a igreja e o Estado estavam unidos ali para dirigir aquela sociedade, dar estabilidade àquela sociedade. E aí a pergunta que se faz a Lutero ali é: Lutero, que história é essa de consciência? O que é consciência? O que significa ter consciência? De forma que é espantoso a ideia de que naquele ambiente
as pessoas sequer tinham noção do que seria a consciência, a liberdade de consciência. Então, quando Lutero dá esse pontapé, ou pelo menos retoma essa ideia importantíssima do cristianismo, que é a liberdade de consciência, o protestantismo abre um caminho para a modernidade, abre um caminho para o humanismo, abre um caminho para a individualidade. E o homem, a partir daí, tende a voltar novamente a olhar para dentro de si, buscando a sua consciência, buscando a sua liberdade de fazer escolhas. Uma vez que naquele contexto a igreja que escolhia pelas pessoas, o Estado que escolhia pelas pessoas, os pais é que escolhiam pelos filhos. Então tudo vinha já escolhido, tudo vinha já pré-determinado. Então perceba que liberdade de consciência é um princípio reformado e protestante em essência. É o que na verdade deu luz ao protestantismo. É a possibilidade que os protestantes têm, as pessoas começam a ter a partir dali, de levantar a sua voz e dizer: eu protesto, eu discordo, eu tenho a minha consciência, eu tenho liberdade, eu tenho o poder de decidir e ao mesmo tempo a responsabilidade também. Então a reforma foi de fato fundamental para o pensamento, para a razão e principalmente para a liberdade de consciência. Uma outra revolução que eu quero tratar aqui agora é a Revolução Francesa, cujo nome principal é Montesquieu, é o Barão de Montesquieu. Juntamente, óbvio, com John Locke e outros grandes nomes desse contexto, a reforma em Lutero e a Revolução Francesa com Montesquieu deu luz aí a todo o pensamento moderno. Para Montesquieu, no espírito das leis, e ele traz aí o pensamento de Aristóteles, o pensamento aristotélico. A diferença é que Aristóteles via 3 poderes em um só monarca, em um só rei. Montesquieu não, já havia 3 poderes separados. A diferença aí é grande porque Montesquieu trata então da livre consciência das pessoas em relação ao Estado. Ou seja, o Estado ele tem uma função de dar soberania para seres e pessoas livres, conscientes e responsáveis. Já em Montesquieu, a gente tem essa relação muito próxima da liberdade de consciência e da responsabilidade individual, da responsabilização individual. Nascem aí direitos e garantias fundamentais ao ser humano, direitos e garantias que têm a ver com a sua natureza consciente. Vencemos, portanto, a Idade Média, aquele momento onde havia a heteronomia, a ideia de que a estrutura da igreja estava acima da consciência humana, chamada heterônoma. Entramos numa outra fase chamada autônoma, autonomia, onde a consciência do indivíduo está acima de qualquer outra coisa, sua liberdade está acima de qualquer outra coisa, a responsabilidade que ele tem está acima de todas as coisas. E aí o Estado tem essa função de organizar aqueles que são os infratores. Mas os homens, eles não podem mais aceitar tiranias, não podem mais aceitar impérios, não podem mais aceitar dominações psicológicas. O homem agora é livre, é autônomo, e somente por esse caminho da autonomia ele poderá chegar inclusive à verdade. A verdade até de Deus, a teonomia. É pela autonomia que se chega à teonomia. Portanto, a liberdade de consciência é um dos princípios fundamentais, ou talvez aí o grande princípio reformado, protestante, que nos fez sair da Idade das Trevas e entrar no período moderno. É o momento em que o homem se liberta da igreja. E no movimento, na Revolução Francesa, é o momento em que o homem se liberta também da dominação católica, também da dominação do Estado, também das tiranias, e abre-se para uma nova forma de Estado, que é a democracia. Esse Estado que respeita as liberdades individuais, as garantias individuais. Esse Estado que respeita a autonomia do indivíduo, esse Estado que respeita e responsabiliza o indivíduo a partir da consciência que esse indivíduo tem. Isso vem lá dos primeiros pais gregos, na ideia de que a consciência é exatamente a noção de que se eu fizer o mal ao próximo, eu faria o mal a mim mesmo. Portanto, eu preciso ter consciência, é ter educação, é ter esta capacidade de olhar e ter uma visão mais completa e ter capacidade de reflexão e de também responsabilização. Em nossos dias hoje confusos, faz-se necessário uma nova reflexão a respeito das liberdades de consciência, ou da liberdade de consciência, a fim de que possamos, de fato, não repetir os erros da história.
quem não conhece a história irá repetir os mesmos erros. Para que a gente não venha a repetir ou não venha a incorrer em erros do passado, é importante refletirmos sobre as grandes revoluções. Primeiro, o cristianismo. Depois, sem dúvida, o protestantismo. E uma terceira grande revolução, marcante para a nossa libertação, é a Revolução Francesa, que traz à luz a ideia de que todo indivíduo é livre e, ao mesmo tempo, responsável pelas suas ações. Te espero no próximo vídeo. Continue acompanhando os vídeos. Um forte abraço. Se você quiser, dê o seu like, deixe um comentário aí, marque o sininho e te espero, te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.